Aí, ó, tá vendo aí? Eu fiquei explicando a você aqui sobre a ira que eu senti, tá? Caiu aqui, tá? Eu vou fazer aqui essa terceira parte, tá, pessoal? É isso, não tem jeito, tá? É assim mesmo, tá, pessoal? Então, aí o que é que ele fala mais? A gente falou lá na parte aqui, foi em Tiago, né? 19 e 20, que, meu amado irmão, tenha isto em mente, seja todo pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Então, não produz, não é bom a gente. Mas é isso, aqui é uma frequência, tá? Pessoas irritam a gente, tá, pessoal? Mas a gente precisa entrar mais no equilíbrio, tá? Principalmente, tá, pessoal, em trânsito, tá? Na hora que a pessoa está dirigindo o carro, a pessoa fica descontrolada. Eu tinha um amigo que era assim. Ele entrava no carro e começava a xingar a gente, aí não deu passagem a ele, encostou ele no canto, eu digo, rapaz, fique calmo, rapaz, tá, deixa ele passar, depois você vai, tá? Mas você vê muitos homens que dirigem, são transformados aí, tá? Nesse trânsito, é por isso que nesse trânsito é muita briga, tá? É uma energia ali muito mal, tá? As pessoas estão estressadas ali, né? Dirigindo, então isso acontece muito, tá? Precisa controlar, tá, pessoal? Aí o que mais? 1 Tessalonicenses 4, versículo 4 e 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejo desenfreado como o pagão que não conhece a Deus. Então, a gente precisa também controlar as energias do nosso corpo, tá, pessoal? A gente andar de maneira santa e honrosa, principalmente, tá, pessoal? A energia do nosso corpo, a energia sexual. A gente não pode deixar essa energia do nosso corpo ser dominado pela paixão desenfreada, igual os pagãos. Então, pagão é aquele que não tem Deus. Aquelas pessoas que não têm Deus, olha, veja como é que eles fazem aí. Ele é dominado por essa energia, pessoal. E a gente não pode ser assim, tá? É pagão que não conhece a Deus. Então, ele não conhece, ele não tem intimidade. Então, uma pessoa totalmente fora do equilíbrio, tá, pessoal? A gente tem que dominar também a energia do corpo, porque faz parte também desse contexto de controlar as emoções e a mente. Porque se você sai desenfreado, já pensou? Se eu saio aí deitando aí com qualquer mulher que aparece aí, até com prostituta, com tudo. O que é que você acha que a energia que eu vou estar vibrando, pessoal? O que é que você acha? É uma energia boa? Você entende, pessoal? A gente precisa tomar consciência, né? O que mais? Salmo 37, versículo 8 e 9. Vamos ler. Evite a ira, rejeite a fúria. É isso, tá? A gente não pode, porque não produz justiça de Deus. Não se irrite, isso só leva o mal. Então, é isso, tá certo. Eu vejo que a Bíblia é correta, pessoal. Pois o mal será eliminado, mas o que espera no Senhor, então aquele que trabalha a frequência dele, receberão a terra por herança. Então, pessoal, é isso. É por isso que a gente tem que lutar contra essas frequências, tá, pessoal? É difícil, mas a gente precisa trabalhar, meditar, precisa buscar a ajuda de Deus, tá? E é assim. E você vê que aqui a Matrix colocou já para isso mesmo, um brigar contra o outro, um irritar o outro, então. Por isso que ele colocou essa competição aqui. Pelo menos ter luta de ringue, né? Entre vocês aí, vocês brigam aí um com o outro. É difícil, tá? Aí o que mais? 2 Pedro 1, 5, versículo 7. Por isso mesmo, empenhe para acrescentar sua virtude
A virtude, o conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Então, veja o que o apóstolo está nos ensinando, pessoal. Ele está cuidando da nossa alma. Empenhe, trabalhe, tá? A sua espírito para você colocar virtudes, né? Domínio próprio, perseverança, busque o conhecimento, você vibre na fraternidade e no amor. Então, ele está cuidando da alma, porque isso vai trazer um benefício para a gente. Você vê como a Bíblia, os apóstolos estavam ensinando cuidar da nossa alma? É a minha pergunta. E por que temos que cuidar da nossa energia da alma? Por quê? Por causa disso, o apóstolo está ensinando. Você não vai aprender comigo, tá? Você vai aprender com Cristo e os apóstolos, tá, pessoal? O que mais? 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, então, a energia de poder, vibração do amor e de equilíbrio. Então, esse espírito, se a gente está conectado ao Espírito de Deus, ele vai levar a nossa alma, o nosso ser, para o equilíbrio, tá, pessoal? Não tem para onde correr, tá? O que mais, pessoal? Mateus 6:31 até o 34. Vamos ler aqui para a gente entender o contexto, né, pessoal? Ler todo esse versículo aqui, tá? Aí ele fala: portanto, não se preocupe dizendo quando vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Então, você vê que é a preocupação dos apóstolos. Disse: nossa, estou preocupado, né, Cristo? O que é que eu vou comer, beber, vestir, cuidar da minha família? Eu tenho família. Como é isso aí? Aí o que é que Cristo fala? Pois o pagão que corre atrás dessas coisas. Então, ele está falando do pagão, aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Todo mundo busca, porque eles estão sobrevivendo, então. E às vezes busca até de uma forma desordenada, tá? Maltratando outra pessoa, enganando outra pessoa, mentindo. Então, essas pessoas que não têm Deus, ela não tem escrúpulo para conseguir o que ela quer. Ela vai mentir para conseguir dinheiro para comer bem, se vestir bem, né? Beber bem. Então, ela vai usar todo. Então, essas pessoas pagando não têm escrúpulo. Ela corre atrás dessas coisas. Mas, então ele colocou, mas, porém, todavia, o Pai Celestial sabe que vocês precisam. Então, vocês têm um pai, não é pagão. Tá? Ele sabe que vocês precisam. Busque, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, então, todas aquelas coisas de comer, beber e vestir, Deus vai acrescentar na sua vida. Todas essas coisas acrescentadas a vocês. Então, vai ser acrescentado. Então, o Pai Celestial, quando a gente é filho de Deus, do Pai, desse Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, então, a gente é filho. Então, você acha que Deus vai deixar um filho dele com fome, com sede, sem vestir, sem nada? Né? Aí ele disse: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará sua própria preocupações. Então, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, cada dia aqui nessa realidade tem um mal, pessoal. O mal está aí operando, tá? Cada dia tem um mal aí. Mas a gente que é filho do Pai, a gente não é pagão, ele vai cuidar da gente. Tanto livrar do mal, como dar o que a gente precisa. Tá? Aí o que mais, pessoal? Então,
Porque essas coisas, né, de preocupação de ter tudo, isso mexe com a nossa energia emocional, tá, pessoal? Por isso que Cristo estava cuidando da emoção, da alma dos discípulos, tá? Aí ele fala, Efésios 4:2, versículo 3. Seja completamente humilde e dócil, e seja paciente, suportando um ao outro com amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Então, a gente, pessoal, precisa, né, conservar essa unidade. Então, lembra que porque se você não sair da unidade, você entra na dualidade. E a gente precisa ficar na vibração, nessa unidade. Então, é o vínculo da paz que a gente precisa ter. Se a gente entra na ira, a gente saiu da unidade. Então, o que é que Paulo está falando em Efésios? Conserve a unidade do Espírito. É assim que você vai conservar, que o Espírito vai estar em você. Entende, pessoal? Trabalhando no seu ser, tá? Então, porque senão você cai na dualidade. Quando a gente entra em ira, começa a julgar, a gente entra nessas coisas, é isso que acontece, pessoal. Tá? Aí o que mais? Efésios 4:26. Quando você ficar irado, não peque. Não é fácil, né, pessoal? A gente tem que controlar nossa energia emocional, tá, pessoal? Mas não é fácil, tá? Não peque, apazigue a sua ira até que o sol, antes que o sol se ponha. Então, antes que o sol se ponha, né? Apazigue logo essa ira. Foi o que eu fiz, tá? Teve um dia que eu veio aquela ira assim, veio o pensamento de matar, engarguelar a pessoa, tá? Mas eu me lembrei dessa palavra e eu digo, não, essa energia, eu senti a energia muito forte em mim, eu digo, nossa, essa energia não é espiritual. Então, eu comecei a apaziguar, comecei a orar, antes que o sol se ponha, que esse sol aí escureça tudo em você, tá? Não peque, pessoal. Então, tem que controlar. Você vê que a Bíblia está nos ensinando a controlar nossas energias, nossa emoção, pessoal. Porque a gente pode gerar frequências negativas aqui. Não vai produzir a justiça de Deus. Entende, pessoal? Então, o que mais? Provérbio 25:28. Vamos ler. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar a sua emoção. Então, aquele que não sabe controlar a energia, a emoção, tanto do corpo, da mente, tá descontrolado, ele é como uma cidade derrubada, não tem muro. Então, qualquer pessoa invade. Precisa ter os muros, precisa ter a proteção para que o inimigo não invada a sua casa, a sua cidade. Entende, pessoal? O cuidado da nossa energia da alma, cuidar da energia emocional, é a gente cuidar os muros, levantar os muros para a gente nos proteger, porque existem energias negativas, pessoal. Existem mentes, consciências, espírito maligno. E se a gente tiver descoberto, a gente vai entrar e vai ser uma bagaceira que ele vai fazer, tá? Então, pessoal, o que mais? Romanos 8, versículo 8 até o 9. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, você não está sob o domínio da carne, mas do Espírito.
se de fato o Espírito de Deus habita em você. Então, essa é uma questão para se colocar. Será que o Espírito de Deus habita em você, pessoal? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, você não pertence a Ele. Ah, mas eu vou para a igreja aqui, irmão Samuel, eu vou já há muito tempo. Não significa que você é um filho de Deus, que você tem um Espírito de Cristo. Não significa. Entende, pessoal? É isso que eu quero deixar bem claro na sua mente, tá? E tem pessoas que estão sendo, mesmo em grupo religioso, está sendo dominado pela carne. Então, essa carne é o quê? Pelo o homem do desejo. Então, pelo nosso ego aqui. Esse homem. Tem coisas que estão dominando. Tem pessoas que estão em grupo religioso que estão sendo dominadas. Porque ele não tem o espírito, ele não tem a verdadeira conexão, tá? Ele não está trabalhando a espiritualidade, a mente dele, as emoções. Então, isso acontece, tá? Tem acontecido aí, tá? Aí o que mais? Romanos 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, você vai renovar sua mente, tá, pessoal? Não vai andar como esse mundo estão andando aí, as pessoas, tá? Vocês não vai. Você vai renovar sua mente, então, trabalhar aí a mente, equilibrar, para que você seja capaz de experimentar. Então, como é que você vai experimentar? É as suas emoções. Você vai provar a boa e agradável vontade de Deus. Entende? Você vai sentindo a presença de Deus, então. Você vai experimentando essas coisas espirituais. Aí o que mais, pessoal? Romanos 8, 35, versículo 37. Que nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Estamos sendo levados como ovelha para o matadouro. Você sabe o que é matadouro, pessoal? É onde lá estoquia lá a ovelha, né? E estoquia a ovelha lá e mata lá a ovelha para tirar a carne. Então, matadouro. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, a gente é mais do que vencedor, tá, pessoal? Pessoas nos enganam, leva a gente por matadouro, tá? Então, todo dia, a gente é considerado como ovelha que está levando, estamos sendo morto. Pelo amor de Cristo, pelo amor a Deus, tá? A gente está sendo levado a isso. Aquele que é espiritual. Quem não é, não vai ser levado, tá? Que nada, eu vou nada por aí. Ele vai escolher o caminho fácil. Caminho do engano, tá, pessoal? Ah, o que mais? Deuteronômio 31, versículo 6. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique apavorado por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca o deixará, nunca o abandonará. Então, Deus está com a gente, pessoal, nunca ele vai nos deixar. Então, por isso que Paulo falou aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia que a gente vai passar aqui? Será a perseguição que a gente vai sofrer? Ou fome? Ou nudez? Perigo? Ou espada? Será que é isso que vai nos separar? É uma pergunta, tá, pessoal?
Será que é isso que vai separar você de Cristo? Entende, pessoal? Espero que sua fé esteja lá em cima, tá? Ao que mais? Tito 2, versículo 11 até o 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todo homem. Então, Cristo, né? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, então, equilibrada, né? Justa, piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus, o Salvador, Cristo Jesus. Então, enquanto a gente está esperando, a gente tem que viver dessa forma, renunciando às frequências baixas, impiedosas, tá? E viver de uma forma sensata, então, de uma forma equilibrada, justa, né? Praticando justiça e piedosa, sendo piedoso, com amor. É assim que a gente tem que viver nessa frequência. Então, os apóstolos, pessoal, eles estavam ensinando a gente, tá? Até hoje nos ensina. Graças a Deus, tá? Já pensou se esses escritos não tá mais aqui, pessoal? Já pensou se não tem o escrito da Bíblia? O que seria da gente? Entende, pessoal? Esse povo estão falando bobagem, não sabe o que está falando. Aí ele fala, Filipenses 3,19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensa nas coisas terrenas. Então, quem é esse, pessoal? Quem é esse que está debaixo dessa frequência aí? Vocês sabem, os pastores, tá? Só estão pensando no ventre dele, né? Estão trazendo confusão para suas mentes, só estão pensando em coisa terrena, estão levando você também a pensar só em coisa terrena. Então, o Deus dele é o ventre. E o fim dele vai ser a perdição, tá? E pode levar você também para a perdição. Está trazendo confusão para sua mente. As coisas espirituais que os apóstolos deixou. Olha a confusão que está aí agora, pessoal. E o pior é que vocês não melhoram, tá? As pessoas ficam piores ainda, tá? Ao que mais? Efésios 4,19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a pureza. Então, todos aqueles que não trabalham a sua espiritualidade, rejeita a frequência de Deus, ele vai se perder, ele vai ser perdido o sentimento dele. Então, ele vai virar uma pessoa sociopata, né? Aquela pessoa que não sente. E a gente é para sentir, pessoal. Por isso que todos, que aquele que desperta, o que é que aumenta nele? Aumenta a empatia. Pai, ele estava sentindo um pouco, aumenta mais o grau de sentimento dele para ele ficar no amor, para ele entende? Então, mas esse aqui está sendo perdido até aquele pouquinho que ele tinha. Então, essa pessoa vai se tornar um demônio aqui, não tem sentimento nenhum. Esse sentimento que a alma a gente tem, é para ter misericórdia da pessoa, pessoal. Tem gente aí que faz coisas aí que não tem mais nem sentimento. Coisas horrendas. Então, eles vão cometer com toda a avidez, então, com toda a força, né? Toda a impureza, então, todo tipo de impureza. É o que está acontecendo, tá, pessoal? Algo que mais? Hebreus 13:9. Não vos deixe levar em redor por doutrina várias e estranha, porque bom é o que o coração se fortifique na graça, e não com manjares que de nada aproveita aos que ele se entregaram. Então, pessoal, não vos deixe levar ao redor por doutrina variada e estranha. Então, doutrina que não é de Cristo.
Porque é bom que seu coração fortifique na graça, tá? Para levar você ao equilíbrio. Então, teve irmãos que estavam sendo confundidos por causa de muitas doutrinas aí que não era de Cristo, tá? Por exemplo, meus pastores colocam a doutrina aí que não é de Cristo. O dízimo não é mais doutrina de Cristo. Então, e não com manjar que de nada aproveita que eles se entregaram. Então, nada aproveita esses manjares que você está caindo aí, tá? Espirituais aí, tá comendo aí. Não está trazendo proveito nenhum, tá? É o que está acontecendo com muitas pessoas. Aí o que mais? Colossenses 3, versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, da palavra top da vossa boca. Então, despoje disso. Então, essa frequência não é mais de um filho de Deus. Você é filho de Deus, pessoal? Você é espiritual ou não? Então, tem que tirar toda a ira, cólera, malícia, tá? Palavras top também. Não pode. Então, você tem que ter uma integridade, tá? Porque para a gente não cair na frequência do inimigo, tá? O que mais? Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Então, jamais, se você trabalha, entrega as preocupações do dia a dia, você busca o Senhor, Ele vai sustentar você. Não vai deixar que você desequilibre e caia a sua frequência. Você entre na dualidade aí do inimigo. Ele não vai deixar. Quem é justo, tá? Aí o que mais? Salmo 56, 3. Mas eu, quando estive com medo, confiarei em ti. Então, quando essa frequência começar a vir sobre você, confia em Deus, pessoal. Faça igual salmista, confia em Deus, tá? Para você sair dessa frequência. Né? Frequência de medo é uma frequência baixa, tá? O que mais? Salmo 73, versículo 26. Então, você vê que a Bíblia está cuidando, né? Você vê cada conselho para cuidando da energia emocional. Então, cuidando da nossa alma, pessoal. O meu corpo, né? Salmo 73, 26. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então, é de Deus que vem essa energia, pessoal, para a gente, para a nossa alma, coração aqui, a alma, para a nossa alma continuar, tá? Por quê? Por que o coração é alma? Porque ele está ligado aqui ao coronário. Então, o coração está ligado à nossa alma. Por isso que qualquer coisa, sentimento, a gente começa a sentir coisa na alma. Mas tudo vem através disso aqui, o coração. Tá, pessoal? Para vocês que não sabem aí, tá? Aí ele fala, Salmo 147, versículo 3. Só ele cura o de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então, Deus cuida daquele que está com o coração quebrantado. Então, como assim? Coração quebrantado? Quem é que tem coração quebrantado? Então, a sua alma, tá? Tá machucada, então tem frequências lá que você tá todo quebrado. Então, Deus vai cuidar dessas feridas aí, pessoal. Pessoas com coisas emocionais, tá? Profunda aí, tá, pessoal? Às vezes até que sofreu, né? Trauma na infância, na adolescência. Então, aconteceu trauma, então Deus pode curar a sua alma. Curar a sua alma e cuidar das suas feridas. Ainda cuidar ali. Então, é isso que a gente tem que entrar nessa frequência, pessoal. Desse Deus para nos ajudar. Principalmente você que aconteceu isso, né? Seu coração tá quebrantado aí, é trauma na alma, tá? Porque esse coração quebrantado é trauma na alma.
Tá? Aí o que mais? Isaías 40, 31. Mas aquele que espera no Senhor renovarão a sua força. Voa bem alto como águia, corre e não fica exausto. Anda e não se cansa. Então, aquele que espera no Senhor, trabalhando a sua frequência, tá? Deus vai renovar a força dele. Ele vai voar bem alto. Ele não vai ficar exausto, ele não vai cansar, tá? Você vai caminhar e tem muitas pessoas parando pelo caminho. Por quê? Porque não está esperando no Senhor, não está trabalhando a sua espiritualidade. Está caindo, pessoal, né? Quando entra numa depressão, uma ansiedade, então a pessoa se prostra. E tem pessoas no meio religioso acontecendo isso, tá? Vocês viram aí os padres, os pastores, tudo que sofreram aí, essa, essa frequência aí, tá, pessoal? Aí ele fala, Isaías 41, 10, vamos ler. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu fortalecerei e ajudarei e assegurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, não tema, Deus vai lhe dar força. Então, você está buscando a Deus, você é de Deus, você tem um Espírito de Deus, você está conectado com Deus. Então, confia, pessoal. Ele está lhe ajudando, está dando força. Então, por isso que eu agradeço sempre quando eu termino aqui, eu agradeço a Ele, a Deus, por Ele estar me dando força para eu fazer isso. Porque se Ele não me dá força aqui, conhecimento, essas coisas, eu não conseguiria fazer o vídeo aqui para você. Sério, eu não conseguiria, pessoal. Só consigo porque a espiritualidade me ajuda. Tá? Graças a Deus. É por isso que eu sempre termino agradecendo a Ele. Então, acabou? Acabou. Então, então vamos agradecer, né, pessoal? Vamos agradecer a vocês, eu vou agradecer a vocês, tá? Vocês estão bem atenderem o chamado das pessoas, começar a ouvir meu vídeo, tá? Obrigado. Vocês compartilharam, vocês, como é que se diz? Comentaram aí, tá? Obrigado, vocês, tá, pessoal? Obrigado aí. Então, toda essa movimentação é a espiritualidade que está fazendo vocês, tá? Continue nessa frequência, tá, pessoal? E agradecer agora o autor da vida, o Todo-Poderoso, agradecer a Deus, a Ele, tá? Por Ele me manter aqui vivo, me dar força. E agradecer essas espiritualidades, então, os anjos, os mentores, os que estão auxiliando a gente nesse trabalho. Obrigado também, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!